Paz e bem. É uma alegria podermos prosseguir com esta série Acompanhamento Vocacional à Distância. Eu sou o Frei Alexandre Patucci e neste mês de maio queremos meditar sobre a vocação, olhando e contemplando a figura da Virgem Maria, para que no modo como ela, no seu relacionar-se com Deus, deu o seu sim, que isso possa também nos inspirar em nosso caminho vocacional. Antes de tudo, é importante observar na Virgem Maria que ela é uma mulher da escuta, do silêncio. Quando ela ouve a palavra do anjo, ela está só. Precisamos, antes de tudo, em nosso caminho, para discernir a nossa vocação, encontrar espaços para estar a sós com Deus, cultivar também a solidão. A própria raiz dessa palavra, solideu, estar com Deus. Não ter medo de estar a sós com Deus e consigo mesmo, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a Deus no silêncio e também, a partir daí, nas pequenas coisas do dia a dia. Maria, então, essa mulher da escuta e, ao mesmo tempo, aberta às surpresas de Deus. Queremos ter presente o texto de Lucas, o texto da Anunciação, que todos nós conhecemos muito bem. O anúncio do anjo à Virgem Maria tem como início o alegra-te, cheia de graça. A vocação é, portanto, antes de tudo, um chamado à alegria, um convite à alegria, que vem também como um convite à realização humana. A vocação é um chamado também para a felicidade, que vem de encontro ao anseio do coração humano. Todos nós desejamos a felicidade, todos nós queremos experimentar uma alegria profunda. Onde se encontra essa felicidade e essa alegria? Para a vida cristã, no amar e ser amado. E esse é o anseio mais profundo do nosso coração. Amar e ser amado infinitamente, eternamente. A vocação é, então, um convite a essa alegria, que nós vamos descobrir que ela vem no mais profundo, na capacidade de amar, como iremos observar na vida da Virgem Maria. Logo após esse anúncio, esse convite à alegria, esse chamado à alegria, é dito à Virgem Maria: o Senhor é contigo. Precisamos descobrir-nos amados por Deus, em Deus, mesmo diante da nossa fragilidade, da nossa miséria, da nossa pequenez. O Senhor é conosco. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Esse é o sentido mais profundo da fé, essa confiança de que tudo está em Deus. Mesmo quando ainda não entendemos algumas coisas, mesmo quando ainda não vemos o nosso caminho a seguir e estamos em busca, tudo está nas mãos do Senhor. A palavra de Deus, então, vai nos dizer que Maria perturbou-se e começou a pensar no significado da saudação. Certo? Diante do encontro com Deus, acontece aquilo que até os estudiosos chamam de temor e tremor. São Francisco faz essa experiência diante da grandeza de Deus. Numa de suas orações, ele assim reza: quem sois vós, Senhor? O Altíssimo, Criador de todas as coisas, e quem sou eu? Tão pequeno, um mísero servo seu. Diante da grandeza de Deus, esse estupor. Então, diante dessa grandeza, desse perturbar-se, Maria também pergunta qual o significado da saudação. Ela sabia que aquele alegra-te, cheia de graça, estava ligado de alguma forma ao anúncio profético que estava no Antigo Testamento feito aos profetas. Isaías, Jeremias: alegra-te, filha de Sião, alegra-te, Israel, porque o Senhor virá no meio de ti. Maria sabia que aquela saudação a colocava também ela no plano da salvação de Deus. Ela estava ligada, inserida nesse plano da salvação de Deus. Ela está pensando então qual o significado de tudo aquilo, porque aquela saudação profética é dirigida a ela. Podemos também perguntar: qual o significado da minha existência, da minha vida? É preciso descobrir que o Senhor também me insere e me coloca no chamado em prol do reino de Deus, a construir esse reino de Deus. Maria
realizou isso de modo singular. Foi inserida por Deus no plano da salvação, precisou do sim de Maria. E Ele também conta com o nosso sim para que esse reino de Deus se propague dia a dia. Maria, também nos diz a palavra de Deus, que mesmo depois do seu sim, sempre guardava tudo no seu coração e meditava as coisas no seu coração. É preciso guardar no coração essa palavra de Deus, esse convite de Deus para que o seu reino aconteça entre nós, para que pelo nosso agir, no discernimento do dia a dia, nas nossas escolhas, a gente possa permitir que estas escolhas também revelem o reino de Deus para o outro e semeiem o reino de Deus entre nós. Mas então, a palavra de Deus apresenta o anjo dizendo à Virgem Maria, não temas, porque certamente Maria demonstrou medo, insegurança, isso é humano, diante da grandeza de Deus, que descortina para nós horizontes infinitos, um caminho a caminhar, que às vezes não sabemos por onde vai passar. Isso gera sim medo, mas o medo tem uma função. O medo faz com que a gente fique atento, o medo faz com que a gente reflita. Isso é importante em nosso caminho. O medo não pode nos paralisar. Na nossa busca vocacional, não devemos permitir que o medo nos paralise. Antes, ele deve fazer com que a gente reflita com muita prudência, mas sem medo de ir adiante, de se lançar, como Maria vai fazer. E depois o anjo complementa, encontraste graça diante de Deus. Por isso não devemos paralisar diante do medo, porque também Deus encontra graça em nós, porque foi Ele que nos fez. Ele nos dá a sua graça. Precisamos então, mesmo diante da nossa pequenez, das nossas fragilidades, dos nossos pecados, dos nossos medos, devemos olhar para nós também como Deus olha, para encontrar a graça de Deus em nós, para encontrar aquilo que há de bom em nós e potencializar o que há de bom em nós no serviço ao outro. No fundo, esse é o caminho da santidade, potencializar tudo o que há de bom em nós, os dons que Deus nos deu, potencializá-lo para o bem, para o amor, para construir o reino de Deus entre nós. Então o texto continua dizendo à Virgem Maria, conceberás e darás à luz um filho. E aí se apresenta a ela a missão confiada a ela, conceber e dar à luz um filho. Percebemos então que a vocação de Maria não é somente para ela, mas é conceber e dar à luz um filho, é gerar vida, um filho que vai ser luz para todo o povo. Então, a vocação não se encerra somente nela, mas através dela para construir algo em prol do outro. A vocação cristã também é toda a vocação para gerar vida, para cuidar da vida, para promover a vida. E então nós observamos que a vocação de Maria se estende para fora dela e descortina um horizonte infinito que vai se abrir de muitas possibilidades. Maria também vai dizer, no entanto, como isso vai acontecer? E aqui nós vemos a sua sinceridade. Ela não sabe como isso vai acontecer. Ela reconhece a sua pequenez e que aquilo, por ela mesma, não é possível de acontecer. Mas então o anjo diz, o Espírito Santo descerá sobre ti. Precisamos ser sinceros diante de Deus, ir a Deus com tudo aquilo que somos. São Francisco de Assis também vai dizer, o ser humano é o que é diante de Deus e nada mais. Diante de Deus não precisamos nos esconder. Ele conhece as nossas fragilidades, os nossos pontos fracos, mas também as nossas potencialidades. E confia em nós e envia o Espírito Santo. O Espírito Santo descerá sobre ti. É preciso, portanto, confiar nesse Espírito e colocar-se a caminho. E então a gente observa que quando se deixa tocar pelo Espírito e mover pelo Espírito, aquilo que é a vocação original, ela se abre a dimensões nem mesmo esperadas. Maria experimenta isso. O anjo diz a ela, conceberás e darás à luz um filho. Podemos pensar, depois que Maria gerou Jesus, sua vocação foi concluída. Não. Quando olhamos Maria aos pés da cruz, ali está Maria e o discípulo amado, Jesus vai dizer a ela, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. A maternidade de Maria, que era a sua vocação primeira a gerar Jesus, se estende ao discípulo amado. E quem é o discípulo amado? Todos nós. Então a gente observa que a vocação de Maria se abre a um horizonte que nem mesmo ela esperava.
se abre ao infinito. Assim Deus também realiza conosco. No fundo, Maria já foi vivendo isso ao longo da sua vida, quando se coloca a caminho para visitar Isabel que precisa, quando observa quando não há mais vinho naquela festa de casamento, quando falta o vinho da salvação, Maria está lá para interceder. Ali vai se realizando a sua vocação, assim também deve ser conosco, a cada escolha, a cada passo que damos. E então ela vai dizer: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A vocação cristã se realiza nessa capacidade de se colocar como servo, de servir, de promover a vida, de cuidar da vida, segundo a palavra do Senhor. Qual palavra? A palavra de Deus, expressa em Jesus Cristo. Talvez, às vezes, no nosso caminho vocacional, a gente quer ouvir uma palavra que diga o que a gente tenha que fazer, né? E nem sempre acontece assim. A palavra de Deus já nos foi dada em Jesus Cristo. A vontade de Deus já se manifesta a nós em Jesus Cristo. E Ele nos dá a liberdade de escolha, para que nas nossas escolhas a gente possa permitir que a vontade de Deus aconteça, na medida em que a nossa escolha é movida pela vontade de Deus, que é o amor. Um outro texto nos ajuda a observar que Maria buscou viver esse mistério. Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 31 a 35, o texto assim nos diz: chegaram sua mãe e seus irmãos, estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele e disseram: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Ele respondeu-lhes: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E correndo o olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, aquele que faz a vontade de Deus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. No primeiro momento, esse texto parece desconsiderar um pouco a Virgem Maria, mas é justamente ao contrário, porque quem por primeiro disse sim à vontade do Senhor? A Virgem Maria. Ela então se torna modelo, e nós observamos que quando somos capazes de também dizer o nosso sim à vontade de Deus, passamos a fazer parte desta grande fraternidade que é o reino de Deus. Nos fazemos mães e irmãos do Senhor com muitos outros, compondo este reino de Deus, que é reino de fraternidade, de paz e bem, na linguagem de São Francisco. Ele entendeu isso. Francisco também, olhando para a Virgem Maria, foi capaz de dizer: somos mães de Jesus quando o levamos no coração e em nosso corpo. Por amor e com consciência pura e sincera, geramo-lo por santa operação que deve luzir em exemplo para os outros. É dessa forma que nos tornamos também mães do Senhor. Maria foi mãe de modo singular, gerou Jesus biologicamente, mas a sua grandeza está no fato de dizer sim ao Senhor, está na sua fé. Bem-aventurada aquela que acreditou. No fundo, o nosso caminho vocacional deve ser movido por essa fé, de que tudo está nas mãos de Deus, de que o Senhor nos ama, de que encontramos graça diante dele, e que nessa graça, então, a gente deve prosseguir o nosso caminho, procurando permitir que nas nossas escolhas a vontade do Senhor se realize e se manifeste. E qual é a sua vontade? O amor, a paz, o bem, a fraternidade. Que Maria nos inspire a também darmos o nosso sim nas nossas escolhas diárias. Que ela nos inspire e interceda por cada um, para que possa também encontrar o seu caminho particular, específico, e ali realizar essa vontade do Senhor que nos é comum. Que Maria então esteja conosco e interceda por cada um de nós. Irmãos que nos acompanham, não deixe também de acessar o link abaixo deste vídeo, ler o texto ali sugerido e também responder as perguntas ali propostas, para que possamos continuar este caminho de meditação, de reflexão a partir da palavra de Deus em nosso caminho vocacional. Paz e bem.